E agora, aqui no podcast da 333, estamos aqui com o Marcelo e com a Andrea, representando aqui a Cargill. E vão trazer muita novidade, inovação, vamos colocar em pauta aqui assuntos aí em relação ao segmento da suinocultura. Marcelo, fala um pouquinho pra gente como é que é essa história. A Cargill, ela tem investido em um novo conceito de desbloquear o potencial do universo dos aditivos, né? Pontua pra gente, o que é esse novo conceito, Marcelo? Gislaine, talvez uma história interessante, porque quando a gente pensa, principalmente no mundo dos aditivos, a gente vem de uma história de desenvolvimento de aditivos e tentar achar o máximo de soluções ou de objetivos possíveis de uso dos aditivos. E o que a gente tem construído dentro da Cargill é justamente uma visão de plataformas tecnológicas. Então, que plataformas a gente precisa ter dentro da nossa cozinha de aditivos para que realmente a gente possa configurar produtos que resolvam problemas reais ou ataquem oportunidades verdadeiras da produção. Então, é olhar, ao invés do melhor uso de um aditivo único, a gente olhar do ponto de vista do problema que a gente quer resolver. E a partir desse problema, a gente buscar dentro de casa, em diversas plataformas, qual é a melhor combinação, o melhor programa, o produto que pode atacar aqueles problemas. E quando a gente fala plataforma, a gente está falando de diferentes tecnologias, digamos assim. Uma pode ser fermentação microbiana, a gente pode falar de fitogênicos, produtos à base de plantas, a gente pode falar de adsorventes vindos de minérios, a gente pode falar de enzimas. A partir de ter essas plataformas tecnológicas na mão, a gente pode combiná-las para fazer programas que resolvam problemas reais. É nesse sentido que a gente está apontando com o desbloqueado universo de aditivos, porque a gente realmente acredita que o objetivo da gente com um programa e desenvolvimento de aditivos é resolver problemas do produtor e não nosso. Perfeito, Marcelo. E, André, aproveitando esse momento, dentro dessa mesma linha de raciocínio, o que a gente poderia pontuar em termos da importância, né, de trabalhar com aditivos, bióticos, enzimas, dentro da produção de suínos? Então, acho que contextualizando e conectando muito o que o Marcelo comentou, o grande objetivo dos aditivos em si e do porquê da Cargill em trazer esse universo, esse desbloqueio desse potencial, né, que a gente vem desenvolvendo e trazendo esse conceito para o mercado, é no sentido da gente trabalhar esse entendimento que o Marcelo comentou, né, em relação dos porquês, dos problemas, das dores dos clientes, entender aquilo, visando sempre um entendimento de que o mundo, né, ele vem caminhando para esse tipo de trabalho, para esse tipo de desenvolvimento de tecnologias que tragam uma melhor sustentabilidade para a produção, que tragam uma maior características de bem-estar melhor para os animais, e isso tudo tem muito a ver com os aditivos, porque é uma mudança de visão da produção, é uma mudança de visão da suinocultura, da avicultura, da bovinocultura, enfim, da produção animal como um todo, visando um presente e futuro, né? Então, a gente precisa trazer essas ferramentas, precisa fazer com que elas passem a fazer parte da produção animal, né? Então, cada vez mais isso faz sentido e levando muito em relação ao que as agências, os órgãos governamentais, regulatórios, mundiais vêm trabalhando nesse tipo de tendência, é onde a gente precisa focar e sempre trazendo expertises, trabalhos, resultados, focando a melhor solução, pensando no que o Marcelo falou em relação a gente criar plataformas inovadoras para a gente gerar esse resultado e extrair todo o potencial daquele animal. E a indústria da suinocultura, né? Ela pode se beneficiar desse uso? Demais. Porque aquilo que comentado anteriormente é uma visão diferenciada da produção. Então, a gente vai olhar a produção de uma forma mais holística, né? De uma forma como um todo, né? Muitas vezes a gente tem uma visão, e hoje, não só a parte técnica, como a produção, de uma maneira geral, ela olha muito para a consequência e não para a causa. E o uso dos aditivos, ela vem com um histórico, com uma ideia, um conceito novo da gente entender aquele universo, né? O microverso, digamos assim, né? De dentro daquele animal, do sistema,
fazer com que essas ferramentas tecnológicas permitam que aquele animal e aquele ambiente, por consequência, haja de uma maneira mais correta, mais apropriada, digamos assim, para que aquele animal consiga trazer todo aquele benefício que ele tem dentro dele e dentro de todo aquele desafio que a gente tem dentro da produção. Então, acho que sim, né, é um futuro presente, né, que a gente comenta. Então, os aditivos, eles vêm como uma ferramenta extremamente importante e essencial, passando a pensar em prevenção e não na consequência, né, na causa em si. E, Andréia, também, se a gente for pensar, a gente pode comentar até usos que são relacionados a tendências, a bem-estar, a redução de antibióticos, que a gente vai tocar um pouco também. Mas também a gente conecta o uso de aditivos com necessidades urgentes e normais da produção, né? Então, hoje a gente falando de redução de custo, qualquer produção de qualquer proteína animal exige a gente ter um olhar muito atento para a redução de custos da produção. E nutrição, problemas sanitários geram custos bastante altos. Então, a gente também olha programas de aditivos, desenvolvimento de novos aditivos, olhando sempre problemas também que vão além da adaptação para novas regulamentações ou necessidades de mercado, mas também olhando essas que são as grandes urgências do produtor no dia a dia. Eu acho que esse é um ponto importante, que a gente não só olha o futuro, mas a gente tenta atacar com as plataformas tecnológicas necessidades urgentes do mercado. Perfeito, Marcelo. Ainda dentro dessa linha, né? Como a utilização, na verdade, dos aditivos na alimentação dos suínos pode auxiliar, né, na redução dos antibióticos na suinocultura? Então, justamente pensando naquilo relacionado à produção em si, os aditivos, eles vêm com essa ferramenta de uso antes do problema, digamos assim, né? A gente tentar entender e enxergar a produção como um todo, enxergar os principais desafios em que a gente tem fases específicas de produção, em diferentes situações, como o Marcelo falou, não todos os produtores têm os mesmos desafios, mas antever esse maior ou menor impacto de produção, gerando a possibilidade de a gente usar essas ferramentas como uma forma de a gente transformar essa produção de uma maneira em que aqueles animais possam trabalhar e ter uma condição melhor de produção, e com isso, consequentemente, a gente vai ter um efeito de redução de uso de antimicrobianos, a gente vai ter, obviamente não vamos eliminar os problemas, mas a gente vai fazer com que aqueles animais, seja os diferentes desafios que a gente sabe, seja entérico, seja respiratório, né, seja sistêmico, a gente consiga fazer com que aqueles animais estejam mais bem preparados para esses desafios que eles vão encontrar ao longo da vida deles. Perfeito, Andréia. Então é isso, Marcelo e Andréia, 333 agradece a participação de vocês aqui no podcast. Muito obrigado. Obrigada a vocês.